É, Vamp. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar que ela é tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa aqui de bola parada, eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, Galinho? Bet Sport. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Sport. Sempre esquenta o jogo. Boa tarde, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado de onde você estiver, que Deus abençoe você e te acompanhe e que Deus nos ajude que a gente faça também um bom programa para você, trazendo notícias e informações do futebol, sempre batendo aquele papo gostoso, aquela resenha agradável, onde você pode ter aqui algumas opiniões, saber um pouquinho mais também, algumas informações mais contundentes e até algumas novidades, mas para isso eu não estou sozinho, eu estou acompanhado da minha bola lance. Essa bola aqui, corta pra cá, olha, mostra só. Olha que legal, ó. Tá vendo aqui, ó? Com a caricatura do Caio Sorriso agora. E você pode ganhar uma mandando mensagem no Fala Craque 13 99722 1.200. Muito obrigado por sua audiência em Ribeirão Preto, na região de Ribeirão Preto, 87 cidades, na região de Maringá, minha querida Maringá, Nova Esperança, Paranavaí, que delícia, eu amo essa região, e também em todo o estado de Santa Catarina, Santa Catarina querida, que não começou bem no Brasileirão, os times de Santa Catarina, pelo menos o Criciúma e o Chapecoense não começaram bem. Não começaram bem. Mas vamos falar disso depois. Vamos falar um pouquinho mais agora e vamos chamar eles. Como eu não faço programa sozinho, vamos chamar a galera do fundão, a galera aqui da série, rapaziada, os comentaristas e narradores especiais que eu tenho o prazer de convidar e estar conosco aqui. Primeiro vamos começar com ele, que está ali de chapéu. Ele veio de boné hoje. Hoje ele está conosco. Adilson Moraes, que está fazendo narração agora, dando pódio de Tabuão. Também no streaming, ele que é apaixonado pela várzea, pelo streaming, é um menino novo, tem 51 abraços, mas tá tudo certo. Danilo, chega de folga, né, velho? Aí tá, aí é mais, mete uma muqueca aí, né, bicho? Já aproveita a muqueca e um virada paulista. É o seguinte, Adilson Moraes, boa tarde, na tela da Potência! Ótima tarde para você, Caio, também o Danilo, o pessoal que está ligado com a gente na Band. E você disse muito bem, Caio, esse início de campeonato brasileiro não é nada bom para os times de Santa Catarina. O Avaí empatando em casa, né? Criciúma também, a Chape decepcionando. E a gente que sonha em ver um clube de Santa Catarina de volta à elite do Nacional, eu acredito que esse ano vai ser difícil. Vão ter que mostrar muito futebol, porque isso que a gente viu na primeira rodada já deixa uma má impressão. A gente não quer criar uma rivalidade, não é essa a ideia. O futebol ele é feito para ser divertido, para ser gostoso, mas nós temos 25% dos times do Campeonato Série A do Nordeste. E no Sul, nós tivemos um problema muito sério, não temos ninguém na Série A do Paraná. No Paraná não. Né? Santa Catarina temos? Alguém? Também não. Também não. Só vamos ter no Rio Grande do Sul. As 3 equipes, né? Não é? E o Grêmio estreou com derrota para o seu ex-técnico, né? Então, para o Fluminense. Então nós temos uma situação aí que o sul do país, os times do sul do país e que estão investindo, eu sei que estão, o Maringá ganhou aí como o técnico do Maringá, ganhou como o melhor técnico do Campeonato Paranaense, né? O Maringá que está em ascensão, o Atlético Paranaense, que é um time que já esteve aí entre os principais do Brasil inteiro, o próprio Coxa, um time histórico, Curitiba. Acho que tem que haver um repensamento do futebol no sul do país. Pois é, eu acho que no Paraná, o Atlético Paranaense e o Curitiba, eu acredito que devam subir. O Atlético Paranaense eu até apostaria que ele volta para a Série A no ano que vem. Curitiba também. O Operário é um time que é bom a gente ficar de olho. Eu acredito sim que teremos no mínimo um representante do Paraná ano que vem na Série A. Já de Santa Catarina,
eu ainda prefiro ficar mais resguardado. Não boto tanta fé assim não, Caio. Verdade, é verdade. E isso tudo passa por reformulações. Mas para poder continuar falando, ele tá ali com a mão no nariz, na boca, sei lá eu, dividindo a mão entre o nariz e a boca, sério, né? Rasparam o joelho dele, foi o milho, né? De tanto orar no milho. Aqui tem borracha. É, filho. Danilo Almeida, eu quero o seu destaque na tela da Band. Vamos lá, Danilo, muito boa tarde, é muito bom ter você aqui com a gente. Danilo Almeida, boa tarde! Muito bem, muito bem. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Legal, não deu nem pra fechar o giro. Danilo Almeida. Boa. Foi bom. Parabéns, Sapinho. Um grande abraço pra você, Caio, pro Adilson, pro Rally, pra toda a equipe, pro amigo ligado conosco aqui na Bandeirantes. É o seguinte, Caio, vamos lá. O Corinthians ganhou da equipe do Vasco da Gama. E aí teve gente que falou, o campeão voltou. Vamos ter volta olímpica na Neoquímica. Só que hoje, calma, fiel torcida. Hoje vai ter que pôr aeroporto internacional. E quando está escrito aeroporto internacional, o Corinthians não joga. Então hoje, vamos devagar. Eu fico infeliz, eu fico entristecido quando eu ouço esse tipo de comentário, mas eu tenho que concordar. Eu tenho que concordar, só que é o seguinte... Adilson Moraes, você fez um comentário num dos programas que nós produzimos, que são vários programas, fazemos aproximadamente, nós praticamente fazemos 80 programas. Contar por onde nós distribuímos os nossos programas, fazemos quase 80 programas, inclusive os programas do Nordeste. E aí você comentou, não, é bom o pessoal saber, porque a gente vive isso aqui, a gente comenta de muito, a gente fala muito sobre futebol. Então, para você que não nos conhece, nós somos uma turma de comunicadores que amam e são apaixonados pelo futebol e pelo esporte. Um fazendo podcast, outro fazendo transmissão, outro fazendo basquete, galera vindo, a galera histórica, já é tudo meio velho também, entendeu? Já estamos aí rodadão aí na parada. Então não é de hoje, não é de hoje. O que a gente comenta aqui não é que a gente acordou e falou assim, agora vamos comentar, entendeu? Não, muitos já vêm trabalhando com isso. Daqui a pouco vou chamar o Rally Rodrigues, que, como sempre digo, é um prodígio lá na Vila Belmiro, lá em Santos, lá na Baixada Santista. É o mais velho da turma, é o Rally. O Rally é o mais, eu não diria, não é o mais velho, mas é assim, é o mais passado. É o mais passageiro. Adilson Moraes, você tinha dito que o Ramon Dias... Não, que o Ramon Dias... Deu a validade. Que o Ramon Dias, técnico do... Não dá pra ver. Que o Ramon Dias, técnico do Corinthians, tinha que optar por algo, e ele tinha dito algo a respeito, optar ou pelos campeonatos internacionais ou pelos campeonatos nacionais. É verdade. Eu achei bom aquele comentário. Divide com o nosso pessoal aí, com o nosso telespectador. Porque é o seguinte, o torcedor corintiano obviamente está acompanhando a sua equipe, mas o Corinthians na Sul-Americana estreou com derrota para o Huracan. E na Sul-Americana, somente o primeiro colocado do grupo avança, né? O segundo vai ter que disputar uma repescagem com o terceiro que vem da Libertadores, então é muito difícil. E o Corinthians já perdeu, e se perder hoje para o América de Cali, o América de Cali vai a 6 pontos, o Huracan vai encarar o Racing do Uruguai, tem tudo para vencer, também iria a 6, aí o Corinthians praticamente ficaria fora da briga. Se o Corinthians perdeu hoje, tchau praticamente. Praticamente tchau. Se empatar é meio tchau. É meio tchau. Agora é o seguinte, qual que é a dúvida do Ramon Dias? Na sequência ele tem o Palmeiras, tem o derby pelo Campeonato Brasileiro, e o Corinthians tem desfalques. O Hugo Souza não joga, o Anglieri tá fora, o Garro também tá fora, Gustavo Henrique fora, o Coronado ainda é dúvida, ou seja, se ele forçar aquilo que ele tem, ele pode perder jogadores ainda mais contra o Palmeiras. Então, qual que é a dúvida? Qual que é o dilema? Optar pela Sul-Americana ou optar pelo Brasileiro? Nesse momento, o Ramon Dias já disse que vai optar pelo Campeonato Brasileiro e tem o apoio da torcida e tem o respaldo da diretoria corintiana. Adilson, você não acha que ele está certo?
Correto. Você não acha que ele está corretíssimo. correto? Porque com a Corretíssimo. dívida que o Corinthians já tem, o endividamento que o Corinthians já tem, as dificuldades que o Corinthians já atravessou lá atrás, no passado, quase caiu para a Série B, eu acho que esse cara está fazendo até milagre. É porque se ele não ganha a Sul-Americana, o ano passado o Corinthians foi eliminado pelo Racing, né? Se não ganha a Sul-Americana, vai perdendo pontos no início do campeonato do Brasileirão. E aí perde a chance de brigar por um possível título, ou até mesmo por uma vaga direta na Libertadores. Algo que o Corinthians ficou fora esse ano. Me corrija aqui, me ajuda, porque a minha memória também, depois do Covid, tudo é culpa do Covid. Eu atraso os boletos, é culpa do Covid. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana, não foi quando ele retomou com força o Campeonato Brasileiro e evitou cair na Série B? Foi porque naquele momento o Corinthians precisava dar uma resposta para o seu torcedor, principalmente o Garro, porque sempre tem um vilão, sempre tem um culpado. Aí culparam o Garro porque ele perdeu um gol na cara no jogo contra o Racing, aí ficou, né? Se tivesse feito aquele gol, a sorte do Corinthians poderia ser diferente, então o Corinthians precisava responder de maneira rápida. Respondeu. Terminou o Campeonato Brasileiro com uma sequência de 9, 10 jogos sem perder. Começou assim o Campeonato Paulista, foi campeão paulista em cima do arquirrival Palmeiras e tem um bom início de Campeonato Brasileiro. Primeiro ponto fora de casa contra o Bahia, o Corinthians foi com o time reserva, né? Porque priorizou o Huracan. Somou um ponto, perdeu na Sul-Americana. Então agora inverte. Vamos priorizar então o Campeonato Brasileiro, onde já venceu o Vasco, tem 4 pontos, o Corinthians está na ponta, né? Então é isso. Eu acho que o Corinthians esse ano deve brigar por algo a mais. Se não pelo título do Brasileiro, mas por uma vaga direta na Libertadores. E ter foco, né? Como diz o ditado, quem tudo quer, nada tem. Essa é a grande verdade. E não tem time para isso. Ô Danilo, eu tô vendo que você tá agoniado querendo falar alguma coisa. Vai adicionar algo ou você vai só falar mais um monte do Corinthians? Encher o saco. Não. O Adilson relatou um pouco do histórico do Corinthians no passado. Essa é pro torcedor corintiano. Tá em crise, é só pegar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Na última década, o Palmeiras teve a chance de afundar o Corinthians e o que faz o Palmeiras? Reergue o irmão. Dá aquela mão, fala, venha Corinthians, vou tirá-lo do apocalipse, da lama. Porque no passado, o Corinthians, desse jogo aí pós o Racing, quem o Corinthians pegou foi na Neoquímica ou foi no Ares? Não me lembro. 2 gols de Yuri Alberto, foi o Palmeiras. Esse é o Palmeiras gosta de ressuscitar o Corinthians quando o Corinthians está na má fase. Próximo jogo é contra o Palmeiras. Então, o corintiano fica tranquilo, o Ramon Dias é argentino, ele já percebeu que falou castelhano, pegou o aeroporto internacional, os caras não conseguem fazer nada mesmo. O jogo é em Barueri. O jogo é em Barueri. Tranquilo, o Corinthians vai ganhar do Palmeiras, vai tomar pau hoje e vida que segue, a vida do Corinthians tem que ser Copa do Brasil e Brasileirão. E ano que vem, torcedor corintiano, não fique nervoso. Vai cair na pré-Libertadores, ou se der sorte, joga a primeira fase da Libertadores, vai até as oitavas, mas é eliminado. Ponto. Muito bem, vamos mudar então a chavinha. Vamos tirar a chavinha, mudar a chavinha. Sabe o que eu queria ver aqui, gente? É o seguinte, olha. A polêmica vitória do Palmeiras sobre o Sport. Sabe, já que você tocou na questão do Palmeiras. E eu queria também falar de um time que me pedem muito nos donos da bola interior. O pessoal gosta quando fala do Flamengo. E por que eu queria mostrar esse jogo do Flamengo? Aliás, tem uma matéria do Flamengo, Edu, encontra ela aí. Porque eu achei de forma muito prematura, está se falando do Felipe Luiz, seu técnico que iria para a seleção brasileira. Eu acho prematuro. Eu não acho que seria bom para ele, não seria bom para o Flamengo, não seria bom para ninguém. Mas... Sabe que me lembra muito essa cena do Felipe Luiz, que rapidamente, Adilson? Me lembra 90, quando o Brasil foi eliminado pela Argentina e o Lazzaroni caiu, e todo mundo botava fé no Paulo Roberto Falcão. E não foi uma boa gestão do Paulo Roberto Falcão no comando da seleção brasileira. Não temos mais tempo para errar, Caio. Acho que agora o momento é delicado, acho que o momento agora... Tem uma bala só e o Edinaldo tem que acertar. Mas ele já errou em 3 vezes. O prognóstico do Edinaldo é péssimo. Então, ele já errou 3 vezes no tiro, agora ele tem que acertar, não tem como. O prognóstico dele é muito ruim. Você fala alguma coisa disso? Não, só para dizer que ele já entrou em contato com o Jesus topa comandar a seleção brasileira, só que queria ele de imediato. O Al Hilal disse que vai negociar, conversar só depois do Mundial.
Então, nesses próximos compromissos da seleção brasileira contra Equador e Peru, Paraguai, devemos ter um técnico interino aí. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, mas que obra de arte, né? que obra de arte, que Michelangelo são os presidentes da nossa Confederação Brasileira de Futebol. São os verdadeiros Michelangelos. Os caras conseguem um negócio assim, uma obra de arte. Imagina você a situação, colocar o Brasil na circunstância de ter que passar por jogos importantíssimos nas eliminatórias, construir um time a menos quase de um ano da próxima Copa do Mundo, ou um pouco mais de um ano da Copa do Mundo, não tendo construído nada. Nós não temos estilo de jogo, não temos estratégia, não temos cara, não temos jogador, não temos titular, nós não temos nada. Nada. E o único técnico que poderia vir para pegar isso aqui, só vai pegar daqui 2-3 meses. E aí eu falo para vocês, quem é que aceitaria ser tampão nessa seleção? Então, eu acho que se for o interino, como realmente está, parece que vai ser o Ramon Menezes, né? Que já foi o tampão depois que o Tite saiu, ele ficou ali, foi o interino. E a gente continua sem estilo mais 2-3 meses. Aí veio o Diniz, que tem um estilo completamente diferente do Ramon Menezes, é uma outra filosofia, uma outra maneira de fazer futebol, demanda tempo, ele não tem tempo na seleção brasileira, deu errado, mas ele também era um técnico tampão. Porque todo mundo esperava a chegada do Ancelotti, e aí vem o Dorival Júnior. O Dorival Júnior também vem com aquele discurso de apostar nos jogadores raiz, olhar mais pro quintal brasileiro, não convoca muitos jogadores aqui que poderiam, Bruno Henrique do Flamengo, o Hulk do Atlético Mineiro e outros tantos nomes, ele deixa de fora. O próprio Estevão e Hendrick. Agora a gente tem de novo, Caio, o quarto treinador pós-Tite. Eu tenho uma ideia. Raley Rodrigues, você que é o menino da Vila Belmiro, o garoto lá de São Vicente. Eu quero você na tela comigo, Raley, é muito importante sua opinião. Muito boa tarde, Raley Rodrigues. O que você acha dessa situação da nossa seleção brasileira? E daqui a pouco eu vou mostrar a matéria do Flamengo, hein? Flamengo e Vitória. Daqui a pouco a matéria do Flamengo. Fala aí pra mim. Boa tarde, Caio. Que delícia, pode falar. Vamos lá, boa tarde, Caio, grande abraço para você, para o Danilo, para o Adilson, para você de casa que nos prestigia. O Tilapinha também merece um abraço. Agora o Tilapinha tá aparecendo no vídeo. É verdade. Ideia maluca de alguém, vamos lá. Olha, eu entendo que a CBF, não é à toa que a bola da seleção brasileira não está entrando, né? O trabalho feito pela CBF fora dos gramados é péssimo, já há bastante tempo, né? Escândalos e mais escândalos, só olham em benefício próprio, não pensam no futebol brasileiro, não pensam em renovar a arbitragem, não pensam em atualizar os softwares estão utilizados no VAR, então tá tudo errado. A gente não vê fomento de categoria de base, a gente vê o Brasil perdendo aí de goleada para a Argentina. O Adilson sempre lembra a derrota que o Brasil teve para Israel, né, no Mundial Sub-20 também. Então tem muita coisa errada. E por que tá tudo errado? Porque tem gente comandando o futebol que não é do futebol. Né? Tem gente que está lá passeando, né, no comando da CBF e ganhando muito dinheiro, como foi mostrado na reportagem da revista Piauí. Então, não é à toa que o cenário do futebol brasileiro não é nada alvissareiro. Muito bem, deixa eu te falar, só um minutinho, vai ter merchan para entrar agora, break, o que é que nós vamos fazer? Segura um pouquinho então, rapidamente, fala. Não, porque eu tô com a tabela aberta, olha só a situação da seleção, 21 pontos, certo? Nosso próximo adversário é o Equador, tem 23 pontos, à frente da seleção. Normal o Equador ganhar do Brasil, chega a 26, o Brasil fica com 21. Depois o Brasil vai pegar o Paraguai, normal o Paraguai ganhar da seleção brasileira. O Paraguai pode chegar a 27 pontos, certo? São 6 jogos, são 2 jogos, 6 pontos o Paraguai pode fazer. Quem tá primeira fase, que aqui a Venezuela, que é o sétimo, tem 15 pontos. Vamos imaginar que a Venezuela faça dessa brincadeira aqui, 4 pontos, 19. O Brasil vai ficar 2 pontos atrás da repescagem. É Danilo, uma coisa muito grave isso. Danilo, é delicado. Danilo, as eliminatórias sul-americanas, elas foram feitas de uma forma para Argentina, Brasil, quem mais? Uruguai, essa turma toda aí. No tempo, pode chamar o matemático que você quiser, o estatístico que você quiser, você vai fazer conta, o Brasil vai para a Copa do Mundo. O grande problema é como vai chegar, e cada vez mais nós estamos sendo humilhados, cada vez mais estamos chegando humilhados.
terrivelmente humilhados. Imagina você se o Brasil chega na Copa do Mundo, não passa da primeira fase e ainda leva uma ensaboada na primeira fase, entendeu? Essa questão do que nós estamos falando aqui de ter um técnico, eu queria até discutir, não hoje nesse programa, tá? Mas o Muricy não seria um técnico que seguraria isso e depois faria parte do grupo do Jorge Jesus, de repente como um coordenador? Ele não quer ser técnico, a família já o proibiu isso. Não tem a mínima chance nem nesse período de para ele fazer parte da coordenação. Tanto para ele ser coordenador técnico do São Paulo, tem uma cláusula que proíbe ele assumir ser técnico tampão do São Paulo. Exatamente. Estamos realmente nessa situação. Só Jesus Daqui a na pouquinho, causa. Oi? Só Jesus Só na Jesus, causa. mas muito Jesus. Olha, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a matéria do Flamengo e do Vitória, eu faço questão de rodar para vocês porque pedem para mim aqui diretamente, donos da bola interior, as coberturas que nós temos. Mas antes, vamos de Bet Sport. Vano. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar aquela tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa aqui de bola parada, eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, galinho? Bet Sport. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Olá, tudo bem com você? Olha só que bacana, hein? Chegou o nosso momento Bet Sport. Para você que está curtindo os donos da bola aqui na Band, hora de falar da maior casa de apostas do Brasil. E a Bet Sport você já sabe, né? É diversão na certa. Aqui você vai encontrar os melhores esportes para você se divertir. Tem futebol, tem basquete, tem automobilismo, tem velocidade, tem boxe. Tem uma infinidade de esportes para você chegar a se divertir junto com a Bet Sport, que é regulamentada pelo governo federal. Aqui você vai encontrar confiabilidade, tem credibilidade, tem saque rápido e o melhor de tudo, aqui o seu dinheiro está seguro. Então vem com a gente, chame os amigos, se divirta, a família também. Olha só, tem muitos campeonatos rolando e nesta terça-feira tem aí Sul-Americana, tem o Corinthians em campo lá em Cali contra o América. E como é que estão as cotações para esse jogo? Confira aí, América 2,42, o empate 3,5, o Timão 3,25. Para você participar é muito fácil, pegue o seu celular, acesse o QR Code que aparece na sua tela e pronto. Mas atenção, hein? Nunca se esqueça do recado do nosso embaixador, do Galinho. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Diz aí, Zico. Experiência é o nosso jogo, mas o que diferencia o jogador do craque é a coragem para assumir a responsabilidade. A Bet Sport atua com transparência e oferece a confiança que você precisa para fazer a sua aposta. Bet Sport, craque de verdade, joga com responsabilidade. Muito bem, parabéns Guga Freitas, belíssimo vídeo, que maravilha, ficou bom demais. Roda o VT de novo, roda o VT que eu quero ver. Produção Guga Freitas, vai! Volta pra cá, legal demais. E você pode ganhar essa bola mandando mensagem no Fala Craque. É uma bola oficial e exclusiva, você viu? Tem ali a minha caricatura e o selo da Band, é isso aí. É a bola dos donos da bola, a bola oficial do Caio Sorriso. Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, estava ali o Galinho de Quintino, ele o grande craque, vamos ver como é que foi nessa rodada do Brasileirão. O Flamengo, você pediu e eu atendo. Roda o VT que eu quero ver. A fase não era boa. Uma vitória em 7 jogos. Mas a torcida rubro-negra não quis nem saber e lotou o Barradão em busca de uma virada de chave. Mas quem se sentiu em casa mesmo foi o Flamengo. O jogo começou com uma blitz dos visitantes. Arcanjo salvou o chute de Gerson, mas no cabeceio de Cebolinha ele só rezou.
E pelo visto a reza foi forte, porque o Flamengo não acertou mais o pé em todo o primeiro tempo. A única tentativa do Leão foi com Jamerson, de direita, para a defesa de Rossi. Na volta do intervalo, o Flamengo seguiu pressionando. E se o problema era a pontaria, a Arrascaeta resolveu a questão, invocando o Ronaldo na Copa de 2002. De biquinho, ele abriu o placar no Barradão. Com a desvantagem, o técnico Thiago Carpini mexeu no time e colocou o Wellington Rato para jogar. E ele só precisou de 3 minutos. O camisa 10 experimentou de fora, Gerson desviou e a bola foi morrer no fundo da rede. 1-1 no Barradão. No embalo do empate, o Vitória quase conseguiu a virada. Mateuzinho aproveitou o erro de Rossi e acionou Fabri, que perdeu uma grande chance. E como diz o ditado, quem não faz, toma. Michael enfiou uma boa bola para Luiz Araújo, que cruzou na medida para Bruno Henrique decretar a vitória do Flamengo. É uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. Esse time aqui está muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Com o resultado, o Flamengo entra no pelotão dos líderes do Brasileirão com 4 pontos e segue invicto na temporada sob o comando de Felipe Luiz. Já o Leão continua sem pontuar no campeonato e chega ao 8º jogo com apenas uma vitória, a pior sequência da era Carpini. E o que me conforta um pouco, mesmo no momento de chateação, que é sempre um momento de derrota, ver esses aspectos de novo de um time competitivo, aguerrido. Eu acho que esse é o nível de competitividade do Vitória. William Tales, parabéns pela matéria, viu? Grande reportagem, grande matéria, parabéns. Obrigado, irmão, pela matéria aí. Muito bem, olha só, eu fico me perguntando o que o Bielsa tem na cabeça de colocar um sujeito desse, Arrascaeta, no banco, velho. Ele tá fazendo de tudo pro Uruguai não ir. Né? Na outra Copa também o técnico uruguaio. Que é isso? Que bolão, mas que golaço, cara. O técnico na Copa do Catar do Uruguai também fez a mesma coisa. Acho que ele é fora da curva. Agora, o CBF, você quer resolver o seu problema contra o Equador e contra o Paraguai? Vou dar uma dica aqui, uma sugestão. Convocação, metade do Flamengo, metade do Internacional já resolve o nosso problema. Pelo menos 2 empates estamos garantidos. Cuidado que é perigoso ele fazer isso que você tá fazendo. Não tem saída. Isso. Não tem saída. É isso. Era bom ouvir. O Internacional tá jogando o filho da bola e o Flamengo também. Então, muito os bem. dois. Ô, Rally Rodrigues, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, deixa eu te falar. Me fala do Santos. O Santos derrota de novo, Rally Rodrigues. Rally Rodrigues, a coisa tá ficando feia, Rally Rodrigues. Do lado da Vila Belmiro. Rally, o Caixinha vai ou não vai? Não sei pra onde, né, ele vai. Vamos aguardar, mas tudo indica que ele vai voltar para Portugal, porque o Santos não tem o menor interesse em prolongar essa crise, né? A gente percebe que nos bastidores da Vila a pressão ela é gigantesca, né? O Caixinha não consegue entregar os resultados, porém o Tassiano salvou o Caixinha por mais uma rodada. Então, devido a esse empate diante do Bahia, o Caixinha vai pendurado pro jogo diante do Fluminense no próximo final de semana, no próximo domingo. Se perder, aí é o fim da linha. Bem colocado mesmo, porque eu acabei falando derrota, foi um empate. Mas é um empate com sabor de derrota. É um empate que é amargo. Tá amargando. E o Neymar teve presente em campo, tudo, teve lá, mas, enfim, o Neymar precisa a volta dele, mas o Caixinha tem peças aí para poder fazer um bom trabalho, né? E é importante salientar, o Neymar ele teve na preleção, teve no vestiário, a bola começou a rolar, ele foi embora. Ele não ficou. Aí tá bom, aí vai. Agora vai. Agora vai. O cara que vai casar, leva a noiva, vai na hora de falar assim, ele deixa a noiva lá no altar e Ô, Caio, eu falei que o Neymar é o Tim Maia do futebol brasileiro. Como? Não aparece, é o Tim Maia, né? É um gênio, mas marca show, mas não vai. E outra coisa, viu, Caio, rapidinho, ó. Diretoria Santista, R$300 o ingresso pra ver isso daí. Um absurdo, né? 8.700 pessoas na Vila Belmiro. Estádio pra 30 mil pra quê? Eu nem cheguei, já vou ficar bem à vontade. É isso, não é? É isso, Eu nem cheguei, já vou ficar bem à vontade. Bom, o negócio é o seguinte. Dá tempo ainda, falta pouquinho, né?
eu queria dar uma nota sobre o quadro de tromboembolia pulmonar do Luiz Gustavo. A gente deseja melhoras, o atleta São Paulino está internado, não tem previsão de alta e o quadro é grave, mas está estabilizado, segundo o São Paulo Futebol Clube. Até amanhã, um abraço, obrigado gente, tchau, tchau, é isso aí, bora lá! Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Esporte, sempre esquenta o jogo.